Paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? O livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 3. A gente agradece a todos vocês que estão aqui presentes e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 3, diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gédida, filha de Adaías, de Boascate. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu todo o caminho de Davi, seu antepassado, não se desviando dele e nem para a direita e nem para a esquerda. No 10º ano do seu reinado, no 18º do ano do seu reinado, do rei Josias, no 18º ano do reinado do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo-lhe, vamos ler até o versículo 3. São chamados para marcar esta geração. Chamados para marcar esta geração. E eu quero iniciar aqui com uma frase. Que a nossa idade, ela não deve impedir que venhamos a servir a Deus. Não importa se você tem 5 anos, 8 anos, 10 anos, se você tem 30 anos, se você tem 60 anos, 80 anos, mas o que mais importa, que o que a gente vai ver dentro desse texto, é que nós estamos no lugar certo, na igreja certa, nós temos a idade certa, nós temos o dom certo, entendeu? Nós estamos dentro da família certa. Agora só falta a gente servir a nossa geração enquanto temos vida. Porque a nossa geração não vai passar e vai vir uma outra geração. E nós temos que servir a nossa geração, assim como o texto que foi lido aqui, Atos, capítulo 13, versículo 36, que diz que Davi, ele serviu a sua geração e depois ele morreu e apodreceu. Amém? Então, irmãos, ao examinarmos a Bíblia Sagrada, vemos que Deus chamou homens e mulheres que marcaram e serviram a sua geração. Exemplos: Deus chamou Moisés, Josué, Samuel, Davi, Jeremias, João Batista, o apóstolo Paulo. Se a gente pudesse citar aqui outros pregadores mais próximos de nós aqui, podemos citar aqui Espúgio, Billy Graham, entendeu? Quantos e quantos pastores já passaram por aqui, já passaram pela nossa IAP. Deus levantou aí naquela geração, e naquela geração eles serviram a Deus ali, independentemente da sua condição financeira, independentemente da sua posição social, independentemente da sua idade, independentemente do dom que eles tinham, mas eles serviram a geração no qual Deus levantou eles. E aí a gente surge uma pergunta para a gente aqui: será que nós estamos servindo a nossa geração? Qual é o legado que vamos deixar para a próxima geração? Ou simplesmente a gente diz assim: eu vou fazer algo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer isso aqui no ano que vem, no outro ano que vem eu vou fazer isso aqui. Irmãos, o momento certo para a gente fazer alguma coisa é o hoje, é o agora, enquanto temos vida, enquanto temos oportunidade, porque a nossa geração ela vai passar e outra geração virá. Então a gente vê dentro da Bíblia Sagrada que Deus chamou esses homens.
Deus chamou Moisés, Josué, Samuel, Davi, Jeremias, João Batista, uma mulher, por exemplo, aqui, Esther. Você viu a sua geração, o apóstolo Paulo. E aí, eu quero aqui me deter nessa noite aqui para falar sobre Josias. Tá? Sobre Josias. Onde hoje iremos falar sobre Josias. Josias foi considerado um dos reis mais íntegros depois de Davi. Tá? Depois que Davi morre, vai ter outros reis, mas depois de Davi, Josias é considerado o rei mais íntegro e reto diante de Deus. Josias, ele viveu num tempo, irmão, de grande incredulidade, de grande maldade, de grande apostasia, de grande infidelidade para com Deus. Ou seja, a nação, ela estava afundada não só na miséria econômica, mas também na miséria espiritual. E vocês vão ver isso para frente. E Deus vai levantar esse rei com 8 anos de idade. E com 8 anos de idade, ele começa a reinar sobre as 2 tribos que estavam em Jerusalém. E aí a gente para pensar um ponto importante aqui. Com que idade será que Deus tem levantado a gente dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro da empresa, dentro do bairro, para sermos líderes? Para sermos líderes que influenciam. Para sermos líderes que vão servir a geração e vão marcar a geração. Por exemplo, agora há pouco estava conversando que Deus chama Moisés com 80 anos. Moisés com 80 anos vai ser líder de guerra. Vai ser líder de uma nação que está caminhando para Canaã. Então, irmão, a gente vai ver que Josias, ele é considerado um dos reis mais íntegros depois de Davi. E ele é levantado diante desse caos, onde a nação ela está afundada na idolatria, a nação ela está afundada economicamente, entendeu? Então Deus vai levantar esse rapaz com 8 anos de idade. Segundo aí, quando você olha, por exemplo, 2 Crônicas, tá? Segundo livro de Crônicas, vamos lá ver esse texto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, a gente vai passear bastante nesses 2 livros hoje, tá? Josias tinha 8 anos, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E fez o que era correto diante do Senhor, e seguiu os caminhos de seu antepassado Davi, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Senhor de seu antepassado Davi, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares, dos altares, das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas e fundição. Você vai ver um negócio interessante aqui, ó. Então Deus levanta esse homem com 8 anos de idade para ser rei. Com 8 anos de idade ele senta no trono para governar o povo. E ele governa o povo durante 31 anos. Tudo indica que o reinado dele começou em 641, tá? Antes de Cristo, e terminou, olha só que interessante, terminou em 609 antes de Cristo. 609 é o momento em que Nabucodonosor está vindo para cima de Jerusalém, para capturar Jerusalém, para levar para o cativeiro babilônico. Tá? E nesse período que Deus levanta Josias, Deus levanta alguns profetas. Por exemplo, Deus levanta Sofonias e também levanta Jeremias. Tá? Deus levanta Sofonias e também levanta Jeremias. E também nesse período a gente vai ter uma profetisa chamada Uda e um sumo sacerdote chamado Ilquias. Então, se a gente olhar nesse panorama bíblico, você vê que esse jovem rei, ele está rodeado de pessoas que têm contato com Deus. Exemplo, Sofonias, que é um profeta, Jeremias, a profetisa Uda e também o sumo sacerdote Ilquias, tá?
Então veja que Deus levanta Josias, né? E ele governa 31 anos, né? Antes do cativeiro babilônico. E nesse período, como eu falei, pelo menos 2 profetas são levantados. Sofonias, vamos lá ver, Sofonias capítulo 1, versículo 1. Vamos dar uma olhada nesse texto aí. Sofonias capítulo 1. Tá? É um livro bem difícil para a gente encontrar. Mas quem encontrar aí pode ler, tá, irmãos? Sofonias capítulo 1, versículo 1. Que quando Deus levanta esse profeta chamado Sofonias, Josias está reinando. Tá? O outro texto aí é Jeremias capítulo 25, versículo 3. Vamos conferir esse texto. Esse Jeremias foi levantado no mesmo período aí do profeta, do rei Josias. Jeremias, capítulo 25, do versículo 3. Porque um período de 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu tenho anunciado a vós, falando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvidos. Tá? Aí o outro se a gente voltar lá em Jeremias capítulo 1, no versículo de 1 a 3, a gente só vai reafirmar aquilo que a gente já falou aqui no capítulo 25. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Está tudo ligado. De quem Jeremias era filho? Do sumo sacerdote que servia no templo na época de Josias. Tá? Então vamos recapitular aqui para a gente poder continuar aqui o nosso texto. Tá? Então, vocês viram que Deus ele levanta esses homens, como eu falei, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Jeremias, João Batista. E aí Deus vai pegar um cara numa época difícil, de uma miséria, num momento difícil economicamente e espiritualmente, levanta esse rapaz chamado Josias, e ele se torna rei com 8 anos de idade e reina durante 31 anos, tá? E os profetas que Deus vai levantar nesse período vai ser Jeremias e Sofonias. Tá? Jeremias e Sofonias. Só que é um tempo em que o povo enfrentava uma grande crise econômica, política e espiritual. E então, diante, irmão, dessa circunstância que Josias está vivendo, Josias ele toma 3 decisões muito importantes que marcaram a vida dele e marcaram também a sua geração. São essas 3 decisões, tá? São essas 3 atitudes que Josias tomou, tá? Que marcaram a sua vida e também marcaram a sua geração. Então vamos lá para a primeira atitude que Jeremias tomou. A primeira atitude que Jeremias toma, vamos ler aí, voltar aqui ao segundo livro dos Reis, capítulo 22. Capítulo 22. E também outra pessoa procura aí, segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 2, diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gédida, filho de Adaías, de Boascate. Ele fez o que era correto diante do Senhor, e seguiu todo o caminho de Davi.
seu antepassado, e não se desviando dele nem para a direita e nem para a esquerda. Nem para a esquerda. Aí, vamos lá para capítulo 34, versículo 3. Ó. Olha só. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 3, assim: pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Senhor de seu antepassado Davi, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém. Então, se você é bom de matemática, é só você somar. Ele começou a reinar com 8 anos. Quando é que ele começa a buscar o Senhor? No 8º ano do seu reinado. Então, você vê que ele está com 16 anos de idade. É muito jovem. Olha só, irmãos. A primeira atitude que Josias tomou em sua vida foi buscar o Senhor. Uma pessoa com 8 anos de idade, sentado no trono, com uma grande responsabilidade para erguer a nação economicamente, politicamente, espiritualmente, ele fala assim: eu só conseguirei fazer isso se eu quero salvar alguém, primeiramente eu tenho que me salvar, então eu vou buscar o Senhor. Então a primeira coisa que Josias busca, ele busca a salvação da sua vida. Ele buscou ter um verdadeiro encontro com Deus. Tá? A nossa vida só é mudada quando tomamos a decisão mais importante do mundo, que é ter um verdadeiro encontro com Deus. Enquanto não nos encontramos com Deus, isso não acontecerá na nossa vida. Mas quando a gente se encontra com Deus, irmãos, a nossa vida é marcada e também marcamos a nossa geração. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Muitas das vezes nós queremos resolver os nossos problemas dentro da família, nós queremos resolver o problema das pessoas, nós queremos resolver outras coisas, mas só que nós pulamos as etapas. Por quê? Porque primeiramente a gente não busca o Senhor, a gente não tenta se aproximar de Deus como Josias fez. Josias falou assim: se eu quero realmente reerguer essa nação, para se aproximar de Deus, eu tenho primeiramente buscar a Deus. Eu primeiramente tenho que ter uma experiência com Deus. A minha vida precisa ser marcada com o encontro com Deus. Então, primeiramente, Josias, ele buscou a Deus. O texto assim: começou a buscar a Deus do seu antepassado Davi. Ele não cita nem o seu pai, ele não cita nem o bisavô dele, né, e não cita nem, por exemplo, o Ezequias, que era a sucessão da sua geração. Ele cita quem? O homem segundo o coração de Deus. O homem que pecava, mas se arrependia dos seus pecados, que era Davi. Olha só, sem dúvida nenhuma, a gente não tem dúvida, irmãos, que durante esses 8 anos que Josias estava no reinado, eu não tenho dúvida que ele foi evangelizado pelo sumo sacerdote Ilquias, que fala no versículo 4, 8 do 22, pela profetisa Uda, que era também uma profetisa da época, que está no versículo 14, e também foi alertado por Sofonias e por Jeremias. Tá? Aí vem uma aplicação para a nossa vida aqui, ó. Se quisermos marcar a nossa geração, temos que fazer como Josias, buscar o Senhor, buscar salvar a nossa vida, buscar mudança. Josias entende que não bastava ser somente rei, tinha que ser salvo.
Não basta a gente ser a pessoa mais importante do mundo. O que é mais importante para a nossa vida é a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida. Você poderia assim, pastor, mas José, ele tinha tudo, era rei. Ele tinha tudo sentido terreno, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque não tinha Deus na vida. É por isso que eu digo que eu não tenho dúvida que esse homem foi alertado pelo sumo sacerdote, foi alertado pela profetisa, foi alertado por esses profetas como Sofonias e Jeremias, e ele diz assim, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. A partir de hoje eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E essa decisão que eu tenho que tomar na minha vida é buscar o Senhor, é me aproximar de Deus. É me aproximar de Deus. Então, não podia administrar uma nação sem a ajuda de Deus. Se quisermos ver mudança em nossa vida, em nossa família, temos que ter um encontro verdadeiro com Deus. Se quisermos ver mudança, irmão, na nossa vida, na nossa família, no nosso bairro, na nossa igreja, nós temos que ter um verdadeiro encontro com Deus. Um verdadeiro encontro mesmo. E aí vem um ponto interessante aqui, ó. Talvez muitos já estão na igreja, mas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Talvez muitas pessoas, irmãos, estão perdidas no meio da multidão, ainda não conseguiram encontrar Jesus, ainda não conseguiram encontrar o sentido da vida. Então, além de buscar o Senhor, Josias tomou uma segunda atitude que marcou a sua vida e a sua geração. A segunda atitude que Josias vai tomar, depois que ele tem esse encontro com Deus, ele foi salvo. Ele encontrou Deus, foi salvo. Com 16 anos de idade. 16 anos de idade. A segunda atitude que Josias toma é restaurar a adoração a Deus. É restaurar a adoração a Deus. Josias começou a reinar com 8 anos de idade, com 16 anos teve um encontro com Deus, e com 20 anos começou a reforma espiritual do povo de Deus. Se você ler aí, por exemplo, segundo livro de Crônicas, voltando a Crônicas novamente aqui, Crônicas 34, do versículo 3 ao 7, 34, do versículo 3 ao 7, diz assim: pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Senhor, de seu antepassado Davi, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares, das colinas, dos postes ídolos e das antigas e das imagens esculpidas de fundição. Os altares dos Balaim foram destruídos na presença deles, e ele destruiu os altares de incenso que estavam acima deles, quebrou e reduziu o pó aos postes ídolos e as imagens esculpidas de fundição, e aspergiu-os sobre as sepulturas dos que tinham crucificado. Ele queimou os ossos do sacerdote sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém, na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, e em seus lugares assolados ao redor. Destruiu os altares, reduziu ao pó os postes ídolos, as imagens esculpidas, e demoliu todos os altares de incenso por toda a parte de Israel. Então voltou para Jerusalém. Você vai entender aqui que eu vou falar aqui, ó. Quando a gente volta na sucessão de reis para trás, se você pegar, por exemplo, você tem Josias, depois para trás de Josias tem Amon, e para trás de Amon tem Manassés, e para trás de Manassés tem Ezequias. Ezequias é pai de Manassés, Manassés é pai de Amon, e Amon é pai de Josias. Aquela história, quando a gente pega que Isaías chegou com Ezequias e falou assim: Ezequias, arruma tua casa que você vai morrer. E aí quando Ezequias ouve essa notícia, ele se vira para o muro do templo e pede a misericórdia de Deus. E antes do profeta sair de Jerusalém, Deus fala com o profeta. E aí o profeta volta lá com Ezequias e fala assim:
Deus te dará mais 15 anos de vida. E nesses 15 anos de vida, Ezequiel vai ter um filho chamado Manassés. E esse filho dele chamado Manassés, ele vai trazer a idolatria de forma extrema para dentro de Jerusalém. Aonde ele chega, irmãos, se vocês olharem aí em segundo livro de Reis, vamos voltar para vocês verem o que estava acontecendo na vida espiritual de Israel. Segundo livro de 21, eu adiantei uma leitura aqui, capítulo 21, versículo 4, diz assim: edificou, olha só, isso aqui no tempo de Manassés, capítulo 21 do livro de 2 Reis. Edificou altares no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: estabelecerei meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu e ambos os pátios do templo do Senhor, até que queimou seu filho em sacrifício e praticou feitiçaria e encantamentos, instituiu adivinhos e feiticeiros e praticou muita maldade diante do Senhor, provocando-o a ira. Quem é esse cara aqui? Manassés. Vocês vão entender uma coisa interessante aqui, ó. Lá em Jerusalém existia um vale chamado Vale dos Filhos de Inó. Em outras palavras, chamado de Vale Tofete. Pastor, o que era o Vale Tofete? As mulheres com seus bebês recém-nascidos, ali com 8 dias de nascido, um mês, sabe o que elas faziam? Elas pegavam essas crianças, baixavam o vale. Lá no vale tinha, em cima de um altar, tinha um ídolo chamado Moloque, chamado Deus Moloque. Ele era uma espécie de um forno, onde ele era aquecido, e aí a mãe colocava esse bebê numa espécie de um remo de pizza, colocava ali e colocava dentro da barriga daquele Deus chamado Moloque. E ali a criança morria queimada. Manassés, ele pegou um filho dele e sacrificou a esse ídolo no Vale de Inó, aonde era um lugar para adoração a Deus dentro do templo. Manassés levantou altares para adorar os Balaíns, para adorar os deuses dos céus, que eram os deuses cananitas. Aonde era para reinar a adoração a Deus, estava reinando a adoração a demônios. As pessoas estavam indo no terreiro de macumba. Era isso que estava acontecendo na época que Josias se levanta como rei. É por isso que Josias vê a necessidade de ter um verdadeiro encontro com Deus, porque ele sabe que ele precisa fazer uma reforma espiritual em Jerusalém. E sabe o que Josias faz? Se você ler o texto atentamente, Josias, ele desce nesse vale, e lá estão os sacerdotes de Moloque. Ele mata esses sacerdotes, ele destrói esses altares, e depois o texto diz que ele queima e asperge o sangue em cima do altar onde aqueles sacerdotes faziam aquelas oferendas. E aí ele vai transformar esse vale, que Jeremias vai também chamar também de Vale da Matança. Ele vai se tornar esse vale chamado, no Antigo Testamento ele é chamado de Geeno, e no Novo Testamento ele é chamado de Geena. É por isso que quando a gente vem para o Novo Testamento, Jesus fala assim, ó: aonde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Jesus está se referindo ao lixão de Jerusalém, que é o mesmo caso aqui desse vale de Inó, aonde as pessoas eram jogadas lá vivas para ser comidas pelos animais selvagens. Mas isso está acontecendo dentro do povo de Israel. Dentro do povo de Israel. Então, a primeira coisa que Josias faz é buscar a Deus. A segunda coisa que Josias faz é restaurar a adoração a Deus. Restaurar a adoração a Deus. Então, depois que temos um encontro com Deus, nossa vida, nossos filhos, bens, deve ser dedicado a Deus. Entendeu?
Porque não pode ter mais esse ponto aqui diferente, porque se eu tenho um encontro com Deus, a minha vida é mudada. Se eu tenho um encontro com Deus, eu vou dedicar os meus filhos, os meus bens, a minha família, vou dedicar o meu trabalho, vou dedicar tudo para Deus. É isso que Josias faz. Talvez, irmãos, a gente fala assim, pastor, mas eu não tenho ídolos, eu não tenho esse Deus que você falou aí. Mas a gente pode fazer uma segunda pergunta aqui, irmãos, dentro desse texto, né? Dentro desse texto, assim, será que a gente não tem levantado alguns altares no lugar do altar que é para ser adorado a Deus? Será que não temos colocado outras coisas no lugar de Deus? Porque idolatria não é só você adorar uma imagem. Idolatria é quando você coloca outra coisa no lugar de Deus no coração da gente. Entendeu? Então, se vocês olharem atentamente, vocês vão ver isso aí no texto que a gente leu. Aí a gente volta aqui para a gente ler aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 6, o 7 e o 10. E aí ele fala assim, versículo 7, derrubou as moradias dos prostitutos que estavam no templo do Senhor, e em que as mulheres teciam cortinas para postes ídolos. Isso aqui é um ponto interessante, irmãos, porque isso aqui entristece o nosso coração. Depois de Davi, Deus vai levantar um homem chamado, o filho dele que é chamado Salomão. E no dia que Salomão inaugura o templo de Jerusalém, o texto diz que a glória de Deus encheu aquele lugar, que ninguém entrava e ninguém saía. Esse mesmo lugar onde Deus se manifestou de forma poderosa, onde Deus era glorificado e adorado, esse mesmo lugar, o texto diz aqui, que era a moradia dos prostitutos dentro do templo. Onde era para Deus ser adorado, estavam sendo adorados os deuses de Canaã. Aonde os sacerdotes que eram para levar as pessoas em uma verdadeira adoração a Deus, eles estavam se prostituindo dentro do templo. Sem miséria espiritual. Estava difícil, a situação estava muito difícil. E aí Josias fala e ele quebra, ele restaura essa verdadeira adoração a Deus. Essa verdadeira adoração a Deus. Então, o nosso coração, a nossa casa, não pode ser mais um altar para a adoração de Satanás. Deus deve reinar soberanamente sobre a nossa vida. Deus precisa reinar, irmãos. Deus precisa reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre este bairro, sobre essa cidade. Deus precisa reinar. É por isso que Deus tem levantado a gente nessa geração. É por isso que Deus tem levantado cada um de nós. Apesar das nossas dificuldades, dos nossos limites, mas Deus tem um propósito, porque Ele fez com que a gente vivesse nessa geração. Você pode perguntar assim, pastor, mas eu vi uma geração muito ruim, mas será que a nossa geração está mais ruim do que esse período aqui? Não está. E aí, se Deus levantou a gente nessa geração, irmãos, para a gente ter um verdadeiro encontro com Ele, para marcar a nossa vida e para marcar a vida das pessoas, não podemos mais fazer planos para o dia de amanhã. Nós temos que realizar os planos de Deus. Realizar os planos de Deus. É buscar em oração, dizer, Senhor, qual é o teu plano da minha vida? Por que tu me colocou nesta família? Por que tu colocou eu nesta igreja? Por que você me colocou neste bairro? Por que tu me colocou nessa empresa? Qual o propósito, Senhor, teu para a minha vida nesse lugar aqui? Qual é o propósito, Senhor, de tu me sustentar, de tu me dar vida, me dar condições? Qual é o propósito? De você me dar saúde?
Qual é o propósito? E aí a gente não pode ficar de braços cruzados, irmãos, esperando que tudo caia pronto do céu. Deus já nos chamou, Deus já nos salvou, Deus já nos deu autoridade, Deus nos deu a palavra dEle, Deus nos deu uma voz, ouvidos, visão, pernas para andar, boca para falar. Para a gente marcar a nossa geração, para a gente influenciar pessoas. Então essa é a segunda atitude que Josias toma, é restaurar a adoração a Deus. E aí a gente vai para a última atitude que Josias toma, a última atitude, hein? É muito interessante a última atitude que ele toma. Vamos lá. Terceira e última atitude. Josias, ele anuncia a vontade de Deus para o povo. Vamos ler aí, capítulo 23, versículo 28. Capítulo 23, versículo 28. Diz assim: os demais atos de Josias e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas e do rei de Judá. Mas aí interessante que você vai ver um ponto importante aqui, ó. Após destruir os altares, o sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei. E Safã, que era o escrivão, leu o livro para Josias. Vocês vão ver isso no capítulo 22, versículo 11. Versículo 11 diz assim: quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaías, e ao escrivão Safã, e a Asaías, oficial do rei: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achada, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, para cumprir tudo quanto está escrito ao nosso respeito. Olha só que interessante. Depois que eles destruíram esses altares, nessa restauração que estão fazendo, eles vão achar o livro da lei. Tudo indica que esse livro da lei é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E aí, esse escrivão aqui chamado Safã, ele vai ler para Josias. E aí Josias, ele chega a uma conclusão, a seguinte conclusão, ele fala assim: tudo que estamos sofrendo hoje é consequência de desobediência dos nossos pais e até mesmo da nossa geração. Nós não estamos obedecendo os mandamentos de Deus, nós estamos se afastando de Deus, e é por isso que a ira de Deus está sobre nós. Aí o texto diz aqui, ó, que quando Josias ouviu isso, ele simplesmente rasgou as suas vestes. Você sabe o que significa rasgar as vestes no Antigo Testamento? Rasgar as vestes, irmãos, é você rasgar a veste que você tem e você se vestir com vestimenta de saco e colocar cinza na cabeça e plantear, se humilhar diante de Deus, pedir a misericórdia de Deus. Quantas e quantas vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada, nós ouvimos um louvor, ouvimos uma pregação, e essa palavra fala poderosamente no nosso coração, dizendo que é para a gente se arrepender, que é para a gente mudar, que é para a gente mudar a nossa conduta, para a gente buscar o Senhor. Quantas e quantas vezes nós se humilhamos diante de Deus? Muitas das vezes, nenhuma das vezes. Endurecemos o nosso coração. Não tomamos atitude de se aproximar de Deus, não tomamos atitude de quebrar os altares e levantar um altar para Deus. Simplesmente não se humilhamos diante de Deus. E aí nós queremos que a nossa vida seja transformada, nós queremos que a nossa família seja mudada, nós queremos que venha um grande avivamento, um grande despertamento espiritual para a nossa igreja, mas se nós não estamos nos humilhando diante de Deus, e o rei, ele fala isso, ele rasgou as suas vestes, e aí, ele manda consultar a profetisa. Você vê no capítulo 22, versículo 14, versículo assim: então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibó, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Salum, o guarda das vestes. Naquela ocasião ele morava na parte baixa de Jerusalém. Ela lhe respondeu: assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso aos outros deuses e provocaram-me a ira mediante todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Ó, é como que se o rei falando assim, eu estou duvidando que realmente é isso. Então eu vou consultar uma profetisa. A profetisa, ela confirma todas as palavras que estavam escritas. Diz assim, olha, a ira de Deus está acendendo sobre vocês, porque vocês me abandonaram, porque o lugar onde era para vocês me adorarem, vocês queimaram incenso aos outros deuses, vocês sacrificaram os filhos de vocês, os bens que vocês mais amam, vocês sacrificaram aos outros deuses, então a minha ira, ela não se apagará. Aí versículo 18, porém assim direi ao rei de Judá, que vos enviou para mim a consulta ao rei, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porque teu coração se moveu e te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e seus moradores, isto é, que se transformariam em devastação e maldição, e rasgaste as vestes e choraste diante de mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, por isso eu te recolherei a teus pais, e serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o castigo que enviarei sobre este lugar. Então eles voltaram levando a resposta ao rei. A resposta ao rei. Quando você continua lendo o texto, você vê que Josias, ele se humilha diante de Deus, mas aí vem uma resposta, Deus falando assim, olha, eu não retirarei a minha ira sobre o povo, mas em relação a você, Josias, pelo fato de você ter se humilhado, pelo fato de você ter se reconhecido a sua fraqueza, eu vou ceifar a sua vida e você não verá o meu castigo. Mas antes de Josias morrer, sabe o que Josias faz? Josias manda reunir todo o povo, toda a liderança, e ele fala assim, olha, agora nós vamos fazer nós vamos refazer a nossa aliança com Deus. Isso aqui nos ensina uma coisa muito importante. Nos ensina uma coisa muito importante, irmãos. Se nós quisermos realmente que a nossa família, que a nossa igreja seja uma igreja que marca uma geração, se nós quisermos causar impacto na vida das pessoas, assim como José reuniu aquela geração para falar do que Deus faria para com eles, nós precisamos também reunir a nossa família. Sabe, muitas das vezes a gente como pai, como mãe, a gente levanta a nossa cama, a gente se preocupa mais com o trabalho, se preocupa mais com as coisas do dia a dia, do que se preocupar em buscar o Senhor pela manhã. A gente pula etapas, irmãos. A gente pula etapas. A gente quer que a nossa família esteja bem, a gente quer que a nossa família ela passe pelas tribulações, a gente quer que ela passe pelos dias difíceis, mas nós simplesmente pulamos a etapa principal. Quantas e quantas vezes a gente reúne nossa família durante a semana para orar junto? É contado no dedo, não é? A gente pode contar no dedo, né? Conta no dedo. Nós devemos tomar essa atitude radical e já reunir nossa família pelo menos um dia na semana para fazer um culto domiciliar ali, orar. Ah, pastor, mas eu tenho uma família separada já, minha mãe mora num lugar, meu pai mora no outro, meu irmão mora no outro. Tanto faz, reúne esse pessoal aí, meu irmão. Alguém na família está precisando de uma ajuda, alguém na família está desesperado, e a oração da família vai fazer com que aquela pessoa seja restaurada, porque está ali em união com o outro. E é isso que antes de José morrer ele faz, ele chama a sua geração e disse, agora nós vamos fazer um concerto com Deus, nós vamos fazer uma nova aliança com Deus. Talvez nós precisamos hoje, a nossa família, nós que estamos aqui,
precisamos fazer uma aliança com Deus novamente, tá? E aí a gente termina aqui a nossa reflexão com 3 perguntas cruciais, né? Vimos as 3 atitudes que Josias tomou, que marcou a sua geração e a sua vida. E aí eu pergunto para vocês aqui, quais dessas atitudes você precisa colocar em prática hoje em sua vida? Será que a primeira, buscar o Senhor, ter um verdadeiro encontro com Deus? Ou é a segunda, restaurar o altar de adoração a Deus em seu coração e na sua família? Ou é a terceira, comunicar a vontade de Deus, reunir a família para renovar a aliança com Deus? Qual será dessas atitudes que nós precisamos tomar na nossa vida? Talvez a gente aqui, pastor, eu já teve um verdadeiro encontro com Deus, mas eu ainda não consegui restaurar o altar de Deus ainda. Talvez já teve encontro com Deus e já restaurou o altar de Deus, mas talvez ainda não tomou a terceira atitude, que é não se calar, mas reunir a família, reunir as pessoas que estão próximas e falar sobre a graça, mas também sobre a ira de Deus. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho não é só graça. O Evangelho também tem justiça. O Evangelho também tem punição. O Evangelho, ele não é uma coisa que vai amaciar a nossa vida, não. A graça, sim, a graça é o favor imerecido de Deus. Mas aqueles que rejeitam a graça, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam Jesus, que rejeitam o chamado de Deus, eles estão mercê da ira de Deus. O salmista fala que não sejamos como mulas e nem como cavalos, que precisamos de freio na boca para serem endireitados. E não sejamos também de dura cerviz. Precisamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Então, se nós quisermos marcar a nossa vida e marcar a nossa geração, devemos tomar essas 3 atitudes que Josias tomou. Então, encontro com Deus, restaurar o altar de Deus e também comunicar não só a graça, mas também a ira de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.